Olá pessoal, essa é a primeira parte da aula 6 da disciplina de redes locais industriais. Eu sou o professor Superri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os tópicos da aula de hoje são o protocolo Modbus e a comunicação do protocolo Modbus com elipse SCADA utilizando um simulador de CLP. Na primeira parte, nós vamos investigar o protocolo Modbus. Modbus é um protocolo de comunicação serial que foi publicado oficialmente em 1979 pela empresa Modcom, que atualmente é controlada pela Schneider Electric. Foi criado originalmente para comunicação com os CLPs da Modcom. Atualmente é um protocolo aberto e que não demanda licenças especiais para sua utilização, exceto o Modbus Plus. É um protocolo bastante utilizado para comunicação com dispositivos de campo e para troca de informações entre CLPs e softwares supervisórios, os softwares SCADA. A sigla vem de Supervisory Control and Data Acquisition. Nessa figura abaixo, nós vemos um CLP 084, que foi o primeiro CLP que foi concebido pela Modcom. Existem três principais variantes do protocolo Modbus. A primeira versão é o Modbus ASCII. É a versão original em que as mensagens eram codificadas em caracteres ASCII. Assim, é uma variante utilizada, porém em casos bastante específicos, uma vez que não é um mecanismo de transmissão eficiente, porque a codificação ASCII necessita de mais bits para transmitir uma mesma informação se comparada à outra versão do Modbus, a Modbus RTU. A Modbus ASCII é muito utilizada para debug das redes, uma vez que nós conseguimos detectar claramente os caracteres ASCII e verificar se todos os campos da mensagem estão sendo enviados corretamente. A segunda variante do Modbus é a Modbus RTU, que é a implementação mais comum do protocolo. Ela utiliza a codificação binária para a transmissão dos dados e o mecanismo de checagem de erro CRC. Ela é muito mais eficiente na transmissão de dados do que o Modbus ASCII. A terceira variante é o Modbus TCP, que faz a implementação da pilha TCP/IP para suas camadas inferiores. Os dados Modbus são então encapsulados em pacotes TCP/IP. Isso permite que a gente utilize as camadas físicas do protocolo TCP/IP, que aumenta a versatilidade da utilização do Modbus, agora encapsulado num outro tipo de rede. Sobre sua camada física, o protocolo Modbus RTU pode ser implementado utilizando três padrões distintos. O RS-232, que é uma conexão ponto a ponto, que permite a comunicação entre dois dispositivos a uma distância máxima de 15 metros. O RS-422, uma conexão multiponto, multidrop, que permite a comunicação com até 10 dispositivos. Ela utiliza dois pares de cabos, sendo um par para envio de dados do mestre para os escravos e outro par dos escravos para o mestre. É caracterizada como um padrão full duplex, isso é, a informação ela pode fluir ao mesmo tempo nos dois sentidos. Ao utilizar esse padrão de conexão, a gente pode usar uma distância máxima de 1.200 metros. E o terceiro padrão, o mais comum, o RS-485. É uma conexão multiponto que permite a comunicação com até 32 dispositivos. Normalmente, utiliza-se um par de cabos trançados e permite a comunicação em half duplex. Isso é, a comunicação é bidirecional, mas não ocorre ao mesmo tempo. A distância máxima desse tipo de conexão também é de 1.200 metros. Aqui nós temos o padrão de conexão das três variantes que nós apresentamos. A primeira é a RS-232, é a comunicação serial ponto a ponto, então é apenas a comunicação entre o mestre e o escravo. As outras conexões, a gente usa o padrão Daisy Chain. O padrão Daisy Chain é o cabo ir conectando o mestre para o escravo 1, para o escravo 2, para o escravo 3 e assim sucessivamente. No caso do RS-422, no máximo 10 escravos, utilizando um padrão full duplex. A conexão RS-485 vai permitir, no mesmo esquema do Daisy Chain, a conexão direta entre todos os dispositivos, até 31 escravos, portanto 32 na rede, o mestre e 31 escravos. Esse barramento ele deve ter terminadores, resistores terminadores para casamento de impedância. A taxa de comunicação na rede é referenciada comumente como baud rate. Nesse caso, é o número de bits por segundo que a gente consegue enviar. Os valores típicos que a gente utiliza para o Modbus RTU são de 9.600 bits por segundo e 19.200 bits por segundo. Outros parâmetros importantes na configuração são a paridade, que pode ser nenhuma, par ou ímpar,
o número de bits de dados, normalmente 7 ou 8 bits, o número de bits de parado, que pode ser 1, 1,5 ou 2, o controle de fluxo, que pode ser nenhum, RTS, CTS, XON ou XOFF, dentre outros parâmetros. É importante citar que todos os dispositivos de uma rede devem estar configurados com os mesmos parâmetros, de modo que seja possível a comunicação do mestre com todos os escravos da rede. O mecanismo de comunicação utilizado pela camada de enlace é o mestre-escravo. O escravo só acessa o meio mediante uma requisição do mestre. O mestre, então, vai enviar um pacote nesse formato para o escravo, que vai responder a essa requisição. Ele vai tentar acessar um escravo em um determinado endereço com algum tipo de função, que pode ser de leitura ou escrita, seguido de um conjunto de dados e de um pacote de cheque de erro. O escravo vai responder de modo similar. Cada mestre pode controlar até 247 escravos. Quando nós tivermos mais de 32 escravos, nós vamos precisar fazer uso de repetidores, que vai sempre funcionar nesse padrão. O mestre vai fazer uma requisição para determinado escravo e este, portanto, vai responder. O mestre da rede pode ler ou escrever dados nas tabelas dos escravos, que vão ser registradores de memória. O mestre normalmente é um sistema escada, e os escravos são CLPs e outras máquinas que respondem ao protocolo Modbus. Esse é o formato padrão do quadro Modbus. Ele vai ser formado pelo início, que tem a duração de 3,5 caracteres aproximadamente, sem comunicação, um endereço, composto por um caractere, uma função, formada também por um caractere, os dados solicitados ou escritos, que vão possuir N caracteres, e o CRC, que é um mecanismo de cheque de erro, que vai ser composto por 2 caracteres. E depois, por um tempo de fim, que vai ter a duração aproximada de 3,5 caracteres, também sem comunicação. Um caractere é formado por um start bit, 8 bits de dados, 1 ou nenhum bit de paridade, 1 ou 2 bits de parado. Cada escravo Modbus vai possuir uma memória organizada através de tabelas. Essas tabelas podem conter informações de bobina, o coil, que é um valor binário que pode ser escrito em um bit de 0 ou 1, de valores discretos, que podem ser operados como leitura ou escrita, e tem uma faixa de endereços de 1 até 9.999 na tabela de dados. Nós temos entradas discretas, que são também formadas por um bit de valor discreto. Essas são entradas do CLP e dos equipamentos que aceitam o Modbus. Como são entradas, elas aceitam apenas leituras. Na tabela, a faixa de endereços é de 10.001 até 19.999. Nós temos os registradores de entrada, que têm 16 bits, portanto são valores numéricos, que eles vão aceitar apenas leituras, já que são registradores de entrada. A faixa de endereços são de 30.001 até 39.999. E registrador de saída. Esses, de 16 bits, aceitam leitura e escrita. A sua faixa de endereçamento é de 40.001 até 49.999. Veja que quando se trata de entradas, a única opção que nós temos através do Modbus é ler essas entradas. Já as saídas, sejam com bobinas ou com registrador de saída, nós podemos tanto ler quanto escrever utilizando o Modbus. Aqui nós temos o código para as principais funções que a gente pode solicitar para os escravos através do Modbus. Nós temos o código 01, que é um código de leitura de uma bobina, do 02, que é código de leitura de entradas discretas, o 03, que é de leitura de registradores de saídas, o 04, que é leitura de registradores de entrada. O 05 a gente usa para a escrita de uma única bobina, o 06 para a escrita de um único registrador, o 15 para a escrita de múltiplas bobinas e o 16 a escrita de múltiplos registradores de saída. Vejamos esse exemplo. Em uma rede Modbus RDU, o mestre deseja acessar o dispositivo escravo com o endereço 17 e ler os valores do registrador de saída armazenados entre os endereços 40.108 e 40.110. Esse aqui vai ser o quadro da nossa requisição. Ele vai começar com Start of Frame e vai terminar com End of Frame. Aqui nós temos o endereço que está escrito como 11, porque 11 em hexadecimal é igual a 17. A função
para que ele consiga fazer a leitura desses valores é a 03, ler registradores de saída. Depois disso, eu tenho dois dados na requisição, tenho dois caracteres aqui. O primeiro está indicando para a gente 006B, que ele vai indicar para a gente o endereço do primeiro registro aquisitado. 006B em hexadecimal quer dizer 107. Como a primeira leitura de registro de saída que nós temos é 40.001, o valor que nós estamos indicando aqui é 40.001 mais 107, de modo que nós estamos aqui tratando da memória 40.108, que foi a primeira que a gente quer aquisitar. O próximo bit de dados da requisição é 0003, que é o número de registros requisitados. Então, são 3 registros. Nós vamos ler os registros 40.108, 109 e 110. O outro pedaço do pacote é o valor 7687, e este é o CRC, o Cyclic Redundancy Check, que ele serve para checagem de erro. Ele vai ser enviado para o escravo, e esse escravo vai calcular, dado com os dados que ele recebeu aqui, qual é o CRC, para confirmar se a mensagem chegou adequadamente. E após disso, nós temos o tempo do final do frame. Agora nós vamos ver o quadro de resposta que o escravo está enviando para o mestre. Então, começa com o Start of Frame e vai terminar também com o End of Frame. Ele vai enviar para a gente o endereço, que está como 11, que é o endereço dele, que é 17 em decimal no caso, né? Repete o código da função que foi pedida para ele, para ler registrador de saída, função 03. E aí, esses aqui são os dados de resposta. Começa com 06, que vai ser o número de bytes que ele vai estar enviando nessa mensagem. Porque são 6 bytes, porque são 3 registros de 2 bytes cada. Esse primeiro dado aqui é o dado do registro 40.108, esse do 40.109 e este aqui, o dado armazenado no registrador 40.110. Por fim, nós temos essa informação aqui que vai ser o CRC, o Cyclic Redundancy Check, para que o mestre, ao receber essa mensagem, possa recalculá-lo e saber se a mensagem chegou adequadamente. E aqui eu tenho algumas referências bibliográficas que vocês podem usar para estudar mais sobre o Modbus. Tem o Practical Industry Network no capítulo 7 e tem esse link aqui, Cit Systems, relativo ao Modbus, que vai ter mais informações para a gente. Assim a gente chega no final da parte 1 da aula 6 sobre o Modbus. Muito obrigado por assistir.